Iremos ler a partir do verso 1 até o versículo 5. Todos acharam, amém? Então, vamos ler a palavra do Senhor. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar seus 7 selos. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor pela palavra dele? Irmãos, todos aqui sabem que o livro de Apocalipse significa o livro das revelações. É a revelação daquilo que está por vir. É como se dará o fim do diabo e o fim do sofrimento na terra. E a vitória de Jesus e a sua noiva, que irá reinar para sempre na terra. Irmãos, existe todo um significado nesse versículo, um todo significado interpretativo nesse versículo. Mas eu, nessa noite, gostaria de simplificar esse versículo da passagem do livro e os 7 selos. Primeiramente, eu quero começar contando um breve resumo do que aconteceu lá em Gênesis. Nós estamos em Apocalipse. E lá em Gênesis, quando Deus criou os céus, a terra e tudo que nela há, em 7 dias, Deus criou tudo o que nós vemos hoje para o homem. Mas o homem recebeu para si um mandamento: não coma da árvore da sabedoria do bem e do mal. Não coma daquele fruto. Como todos sabem, o homem não foi capaz de obedecer a essa ordem. O homem não foi capaz de obedecer a essa recomendação. Então, nós caímos juntos com Adão. No momento em que Adão pecou, a humanidade toda também caiu junto com ele. Então, tudo que nós vivemos hoje é graças a um homem que lá no passado errou. E, por conta do pecado dele, todos nós pecamos também. E nós fomos destituídos da glória de Deus. Mas lá, ainda no Jardim do Éden, Deus, ele revelou aquilo que iria se cumprir milhares e milhares de anos após esse ocorrido. Que viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Viria da semente da mulher um que esmagaria a cabeça da serpente. Porque naquele momento, irmãos, o diabo pensou que venceu. Mas ele não contava com a astúcia de Deus. Ele não contava com a sabedoria infinita de Deus. Ele não contava com Deus já estar lá no futuro, vivenciando tudo. Então, irmãos, Deus, ele decretou que não era o fim, era apenas o começo. Para o diabo, ele pensou que era o fim, que acabou ali para o homem. Mas Deus está falando: não, é apenas o começo de uma grande obra que eu ainda farei. Irmãos, contando esse breve resumo lá do início, voltando para o livro de Apocalipse, aqui fala, o apóstolo João, ele descreve que ele estava vendo um livro escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. E eu quero trazer um significado mais simples
Porque existe, como eu falei, existe todo um outro significado maior acerca desse versículo. Mas eu gostaria de simplificar. O livro que o apóstolo João, eu gostaria que você visse esse livro que o apóstolo está descrevendo como o livro da minha e da sua vida. E os 7 selos, o que são os 7 selos? E eu, buscando uma interpretação para essa palavra, para esses números, 7 selos, eu resolvi pesquisar quantas áreas a sabedoria, o conhecimento popular diz que existe em nossa vida. E aí eu pesquisei as áreas da nossa vida. E para minha surpresa apareceu 7. E são elas: área espiritual, área mental, área física, área profissional, área financeira, área emocional e área familiar. E o que significa um selo? Um selo, irmão, é quando você, por exemplo, você vai enviar uma carta ou você acabou de escrever um livro, você não quer que ninguém mais abra e modifique aquilo que está escrito. Então você fecha o livro e você sela o livro, para que ninguém possa abrir. E o que eu quero dizer nessa noite? O diabo, lá no início, ele pensou que ele fechou o livro da nossa história. E ele falou: eu vou fechar o livro e ninguém vai poder mexer. E eu vou atá-lo com 7 selos. A área espiritual, a área mental, a área física, profissional, financeira, emocional e familiar. O diabo pensou que ninguém seria digno de abrir o livro de novo. Mas como diz a palavra, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Irmãos, e o que eu mais me maravilhei é que isso daqui não é, eu não busquei isso na pregação eu não busquei isso na pregação de um pregador, de um pastor. Eu pesquisei áreas da nossa vida e o conhecimento popular são essas 7 áreas aqui. E eu olhei, eu dei só uma olhada de relance e eu vi lá 7, caramba, dá para encaixar, eu falei. Mas aí eu, depois de um tempo, eu só vi de relance, eu não vi especificamente quais eram as áreas. Só depois de um tempo, aí de repente eu falei assim, gente, mas tem área espiritual? Será que tinha área espiritual? Eu não reparei. Aí eu voltei lá e a primeira que eles estavam listando, área espiritual. Porque até as pessoas que são do mundo sabem o quanto que é importante você cuidar do seu espírito. Porque é do espírito que vem uma doença que está sendo muito conhecida nos últimos tempos. A doença da depressão. A doença da depressão se manifesta no espírito. Quando a pessoa está com o espírito tão triste. É quando você já ouviu falar, né? Quando uma pessoa é muito alegre, a gente fala, uma pessoa aquela fulano é muito espirituoso, é muito espirituosa, o espírito dele é muito forte, o espírito dele é alegre. E é essa alegria que combate a depressão. Mas ele também listou outras áreas, a área mental, que você deve cuidar da sua área mental também. Porque quando você não cuida da área mental, irmãos, o cérebro humano é um órgão muito frágil. E se você não cuidar, você pode ter um surto. Você pode do dia para a noite ficar maluco.
A área física, nós precisamos cuidar da área física, da nossa área física. Então você que talvez seja fumante, é importante você saber, você precisa cuidar da sua área física. A Bíblia fala que o seu corpo é um templo dedicado a Deus, e que Deus, Ele é que manda nesse templo. Então você não pode estragar o templo em que o Senhor habita. A área profissional e a área financeira também são muito importantes. E é quase que, basicamente, se você acertar a área profissional e a área financeira, respinga para as outras áreas. Uma pessoa que talvez perdeu o emprego, aí começa num efeito dominó. Vai se divorciar, a família já não dá o devido valor, a pessoa já começa a ter um espírito enfraquecido, talvez começa a entrar em depressão, o mental fica perturbado, e a pessoa talvez vai dar um surto a qualquer momento. Mas eu estou falando que o diabo, eu quero trazer essa interpretação. O livro é a minha e a sua vida. E o diabo, ele fechou esse livro e ele atou esse livro com 7 selos. Um selo para cada área da nossa vida. Porque ele falou, você não vai prosperar na sua área espiritual, você não vai prosperar na sua área mental, você não vai prosperar na sua área física, profissional, financeira, emocional e familiar. Tudo isso está dominado por mim. Eu fechei o livro, eu terminei a história e eu atei. E ninguém mais pode abrir. Mas novamente, não chores. Eis aí o leão da tribo de Judá. Eu gosto até de parafrasear isso com o que disse o João Batista. Virá um após mim, que eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele veio como um cordeiro. E é até um pouco errôneo dizer que ele ainda é o cordeiro, porque ele não é mais o cordeiro. Como é descrito nesse versículo, agora ele é o leão da tribo de Judá. Ele é aquele que venceu a morte, ressuscitou ao 3º dia. E ele falou, aquilo que eu faço hoje já está consumado. E agora, não se achou homem digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Não se achava um digno de desatar o livro e abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Mas Jesus, ele falou, é-me dado todo o poder, no céu, na terra e debaixo da terra. Eu sou digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. Aquilo que o diabo pensou que havia destruído, pensou que tinha decretado o final. Eis aí o leão da tribo de Judá. Eis aí o que é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. E ele vai abrir o livro da minha e da sua vida, irmãos. Ele vai abrir. E ele vai colocar tudo no seu devido lugar. Porque não é mais o diabo que domina esse livro. Agora é o leão da tribo de Judá. O cordeiro que venceu. O cordeiro que foi morto. O leão que ressuscitou. E ele vai abrir esse livro, irmão. E ele vai ver, não tem mais página. O diabo não colocou mais página. Mas sabe o que ele vai fazer? Não tem mais página? Eu não preciso de livro. Como foi com a mulher adúltera? Eu faço da areia páginas para escrever uma nova história hoje para você.
Porque aqueles que pensavam ser o teu fim, aqueles que pensaram, o diabo que pensou que seria o seu fim, que o livro já está selado. Não importa, irmão. Ele vai fazer da areia páginas para escrever. E você pode falar, Mateus, a minha vida está um deserto. Não importa, meu irmão. Deserto é a especialidade de Deus. Sabe por quê? No deserto tem areia de sobra para ele escrever. Deserto é a especialidade. No deserto não falta areia para ele escrever uma nova história. Não falta areia para ele colocar uma última palavra. Porque a última palavra vem dele. O diabo pensou que matou Lázaro. Mas, como diz a palavra do Senhor, tudo isso foi feito para que a glória de Deus seja revelada. Se creres, verás a glória de Deus. O diabo fechou o livro da vida de Lázaro. Morreu. Fechou. 7 selos. 7 selos. Porque quando você morre, a sua vida física, a sua área espiritual morre, sua área mental, física, profissional, financeira, emocional e familiar morre junto com você. Mas aí Deus ele fala, aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. Não havia um digno de pegar o livro da vida de Lázaro, abrir, desatar os seus 7 selos. Mas Jesus chegou na história de Lázaro. E aí ele mandou a única coisa que o homem é digno de fazer. Removam a pedra. Removam a pedra. O resto, o livro da vida de Lázaro e os 7 selos é comigo. Removam a pedra. Porque isso vocês são dignos de fazer. Isso vocês podem fazer. Mas só um pode pegar o livro da vida de Lázaro, abri-lo e começar a escrever uma nova história. Só um. E aí na oração de Jesus ele fala, Pai, eu te agradeço, porque sempre me ouves. E ele grita, Lázaro, vem para fora. E Lázaro, ele estava atado, como você pode lembrar. Isso não estava preparado, realmente eu lembrei agora. Lázaro, ele estava todo amarrado. E aí, ele fala, removei as ataduras e deixe que ele vá. Deixe que ele vá viver uma nova história. Porque ele estava morto. Mas eu trouxe a vida, através do meu sacrifício, porque a Bíblia fala, o cordeiro que foi sacrificado antes da fundação do mundo. Antes dele ser devidamente sacrificado, ele já havia sido sacrificado, porque ele se entregou. E por isso ele era digno de abrir o livro e os 7 selos. Aquela mulher adúltera pensou que a sua vida ia acabar. E todos soltando acusações contra ela. Todos querendo, doidos para matar. Porque o diabo, ele está doido para te matar. Mas ele só pode te matar se Deus permitir. E aí Jesus, ele pouco se importando
Ele simplesmente se ajoelha na areia e começa a escrever. Porque ele vai fazer da areia, se não houver mais páginas para escrever, ele faz da areia páginas para escrever. E agora eu quero que você abra sua Bíblia aí novamente em Apocalipse. Vamos no mesmo versículo, no mesmo capítulo, Apocalipse 5. O próprio Jesus, ele disse: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu quero completar: e portanto, vocês também vencerão. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por Cristo que nos amou. E havendo tomado, versículo 8, capítulo 5, versículo 8. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra, juntamente com Ele. Você que pensa que a sua história acabou, você pensa que o livro da sua vida se fechou, e que não há ninguém capaz de arrumar as 7 áreas da sua vida, os 7 selos da sua vida. O diabo selou a sua vida. Não chore. O leão da tribo de Judá, ele é digno de abrir o livro da sua vida e arrumar as 7 áreas da sua vida. Porque em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. E Jesus, ele não sendo egoísta, ele vai falar: todos vocês reinarão comigo. Eu não vou reinar sozinho. Vocês vão reinar comigo. Mateus, como eu tenho certeza que eu vou reinar junto com Cristo, entregue o livro da sua vida nas mãos de Deus. Entrega o livro selado nas mãos de Deus, porque só Ele é digno. Terapeuta, para quê? Psicólogo, para quê? Ele não vai arrumar a sua vida. Só quem pode arrumar a sua vida é o leão da tribo de Judá. O cordeiro que foi morto, o leão que ressuscitou, o que está assentado à destra de Deus. A Bíblia vai falar: Deus o exaltou de sobremaneira e deu a ele o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda a língua confesse que Ele é o Senhor. Ele está reinando no trono dele lá no céu, mas Ele está falando: eu quero reinar na sua vida. Eu vou abrir o livro e os 7 selos lá no Apocalipse, mas eu quero abrir o livro da sua vida hoje. Eu quero desatar os 7 selos que o diabo colocou sobre a sua vida, mas eu só posso fazer isso se você me entregar. Vamos ficar de pé. Veja como a frase mudou. João Batista falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas agora lá em Apocalipse,
Eis aí o leão da tribo de Judá, o que foi morto, mas ressuscitou. Ele é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Mas ele não vai fazer isso, irmão, te obrigando a entregar o livro da sua vida na mão dele. Ele só vai fazer isso se você voluntariamente entregar a sua vida na mão dele. Ele reina sobre o trono de justiça. Ele vai voltar para reinar nas nações. E nós reinaremos com ele. E Deus, ele está falando essa noite. Eu fico imaginando por que a Bíblia fala, o ancião fala, eis aí o leão da tribo de Judá. E eu na minha mente imaginando Jesus abrindo aquele livro, desatando selo por selo. Eu ficava imaginando ele rugindo a cada desatada de selo. Porque Deus, ele está falando, deixa eu rugir na sua vida. Deixa eu ser o rei na sua vida. Eu estou assentado à destra de Deus, mas eu quero me assentar no trono da sua vida. Mas ele só pode se assentar no trono da sua vida se você deixar ele entrar. Então eu quero te chamar aqui na frente. Você que quer deixar o leão rugir na sua vida. Porque diante do leão da tribo de Judá, o diabo, ele não pode ficar de pé. Porque quando o leão ruge, a terra estremece com a tamanha majestade de Jesus. Somente ele é digno de abrir o livro e desatar os selos. O diabo pensou que ganhou lá no jardim do Éden. O diabo pensou que ganhou na vida de Lázaro. O diabo pensou que ganhou na vida da mulher adúltera. Mas lá em Gênesis fala, virá aquele que é digno. Na vida de Lázaro, chegou aquele que é digno. E na vida da mulher adúltera, eu estou aqui, o digno. E eu não vou deixar a história terminar. Não sobrou página para eu escrever? Não tem problema. Eu uso a areia. Porque ninguém pode resistir ao poder da minha mão. Aquilo que eu escrevo, aí sim ninguém pode revogar. O diabo pensou que escreveu uma história que era irrevogável. Mas aí veio o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E o leão da tribo de Judá. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor, que ruge ao leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruge ao leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E eu quero também chamar você que é crente, você que acha que a sua vida está bagunçada, você que acha que não tem mais jeito para a sua vida.
Você que acha que a sua vida familiar já está destruída e não tem mais como reconstruir. Você que acha que a sua vida emocional, a sua vida financeira, você que está com algum problema físico, eis aqui o cordeiro, eis aí o leão da tribo de Judá, aquele que tem poder. A Bíblia vai falar: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você quer cura? Você quer cura? Então vem aqui no altar, porque o leão da tribo de Judá, ele pode curar. Sobre o campo de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Descendente de Davi, o homem mais notável, Ele é ele digno. ama a justiça. Ele é digno. Não se achou na terra quem fosse digno. Descendente de Mas eis o Davi, leão da tribo de o Judá, homem mais notável, a raiz de Davi. ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça
Gostaria de fazer uma breve adaptação nessa música. Que Deus está falando aqui. Ó coxo, se erga. Ó coxo, se erga. Doença, se abaixe. Porque você não tem poder maior do que eu, o leão da tribo de Judá. Você que está caído, Deus ele está falando, se erga. E ele está falando para o diabo, se abaixe. Você tem que se erguer. Você não pode ficar com a cabeça abaixada. Você só abaixa a cabeça diante de Deus. Mas se ele está falando para você se levantar, levante-se. E o diabo, ele não tem opção. O diabo não tem opção. Ele vai falar, diabo, se abaixe, fique prostrado. Porque a montanha, a maior das montanhas, ela tem que se prostrar diante do poder de Deus. O menor dos vales, o mais baixo dos vales, tem que se levantar quando Deus ordena. Porque não há nenhum homem que fosse digno de fazer o que ele fez. Mas ainda, e não havia necessidade dele fazer. Mas ainda assim ele fez. Porque ele te ama. Porque ele quer todas as áreas da sua vida sob o controle dele. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Oh, 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 eu consigo ouvir o rugido dele. E ele também quer ouvir o seu rugido. Libera a glória, libera aleluia. Ele quer ouvir o seu rugido. Ele quer ouvir a sua adoração. Oh, aleluias! Oh Deus, se abre os céus e o teu reino vem. a nossa festa no nosso Deus. Que se abra o teu reino vem. Nossa festa no nosso Deus. Que se abra os céus.
Seus olhos estão cheios de lágrimas. Enxugue. Você só pode ver Ele se você limpar as lágrimas. Não chore. Eis aí o leão da tribo de Judá. Eis aí o leão da tribo de Judá. Só quero ver você. 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 Ver você. Só quero 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 ver você. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. É o poder e tua, é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua, é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, todo o poder e tua, é a glória. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua, é a glória pra sempre. Amém. Teu é o poder e tua, é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua, é a glória pra sempre. Amém. Deus poderoso, santo és, a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está, o céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste vivo és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todos a morte venceste, Inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás. és invencível.
Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, mais forte que todo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia! Oh, aleluia! Esse nome é poder. Creia, irmão. Creia. Creia que Ele tem poder. Creia que Ele é digno de desatar os 7 selos. Creia que Ele pode te curar. Creia que Ele pode restaurar aquilo que você perdeu. Creia que Ele pode virar o teu cativeiro. O diabo pensou que era o fim de Jó. Mas Deus falou: eu vou escrever uma nova história. O diabo pensou que era o fim de José. Mas Deus falou: deixa que eu vou escrever uma nova história. O diabo pensou que era o fim de Moisés quando ele foi para o deserto. Mas como eu disse, deserto é a especialidade de Deus. Porque não falta areia para ele escrever uma nova história. Irmãos, há tantos exemplos na Bíblia. O próprio Jesus, o diabo pensou que tinha vencido Jesus. Mas ao 3º dia, ele ressuscitou. E ele falou: é-me dado todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Ó morte, onde estás? Cadê o teu aguilhão? O Senhor tomou. Ele tomou a chave, as chaves do inferno. Porque o diabo não é dono nem da casa dele. Porque agora ele tem a chave de Davi. O que abre ninguém fecha. O que fecha e ninguém abre. Aquilo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo aquilo que você pedir, se for da vontade de Deus, Ele vai conceder. Você quer pedir cura? Peça a sua cura. Não existe motivo para você ficar com essa enfermidade. Não existe motivo para você andar com essa dor. O leão da tribo de Judá, ele abriu o livro. Ele desatou os 7 selos. E Ele quer fazer isso para a sua vida. Oh, aleluias. Vamos cantar uma canção para encerrar. Na verdade é um medley. Quantos creem que Ele é o leão da tribo de Judá? Ele morreu como cordeiro, mas Ele ressuscitou como leão. E agora Ele está sentado à destra de Deus.
só esperando o momento de vir buscar a mim e a você. Porque nós iremos reinar com Ele na eternidade. Oh, aleluia, vamos louvar ao Senhor com essa música muito alegre. Música antiga, mas eu gosto muito. Se você conhece, cante conosco. É a música que vai dizer novamente que Ele é o leão de Judá. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se prostraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Hey! Ouve-se todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem e sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Os reis se prostram diante dele, e todos já sabem que ele reinará. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se prostraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Hey! Ouve-se todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem e sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. E os povos verão e ouvirão, assim eu aprender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. A nossa força de fraqueza, como uma torre em tempos de guerra. Ó, esperança de Israel, ó, esperança de Israel. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Hey, hey, hey! Suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Hey, hey, hey! Vem com Josué lutar em Jericó. Nenhuma muralha vai ficar de pé diante do rugido do leão de Judá. Então, irmão, vem com Josué lutar em Jericó. Vem com Jesus, vem lutar. Oh, aleluia! Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Hey, hey, hey! Suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Hey,
prevaleceu. Leão de Judá. Você que está entregando a sua vida para Jesus nessa noite, vamos ter uma recepção aqui para você. Então não vá embora sem ser abençoado. Não vá embora sem ser alimentado fisicamente agora, porque o seu espírito já está alimentado. Oh, aleluia, Senhor, leva-nos em paz aos nossos lares. Que o Senhor venha estar a cada culto, a cada domingo, mostrando que verdadeiramente esse é o ano do avivamento. Vem estar confirmando a cada domingo, a cada culto, que o Senhor liberou essa palavra, e aquele que liberou a palavra é fiel para cumprir. Oh, aleluias! É isso que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos no poderoso nome de Jesus, e o povo de Deus diga: glória a Deus, aleluia! Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Judá, Leão de Judá, Leão de Judá. Nos libertou, Ele